Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Grafiteria. Eu sou o Rodrigo CB e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre spray, entender um pouco mais dessa ferramenta que nós usamos tanto. Se liga aí. Então galera, todo grafiteiro usa o spray como principal ferramenta para os seus trampos, né? Então é sempre bom a gente entender um pouco mais da principal ferramenta que a gente utiliza aí para fazer os nossos grafites, seja comercial ou seja só um trampo na rua mesmo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a estrutura do spray, um pouco sobre a composição dele, né? Como ele é feito, como ele é pressurizado dessa forma, algumas curiosidades a respeito e também algumas dicas aí para melhorar até o seu traço, melhorar o seu acabamento. Então fica com a gente até o final desse vídeo que eu tenho certeza que muita dica legal vai fazer diferença aí para você no seu uso diário desse equipamento aqui. E como eu sei que vocês vão gostar muito desse vídeo aí, eu peço já para você já ir deixando seu like para não esquecer. Vai lá, deixa o seu like ali. Se você não for inscrito também, se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeo novo aqui e a gente sempre traz novidades como essa que pode fazer diferença aí na sua caminhada no grafite. E para fazer muito mais diferença na sua caminhada com grafite, seja você iniciante ou seja você mais experiente, eu te aconselho aí a entrar no link que vai estar aqui na descrição, que é o nosso curso comografitar.com. Nesse link você tem acesso ao curso, tem ali um demonstrativo de todas as aulas, tem as aulas bônus. É um curso que eu preparei com muito carinho para vocês e comprando esse curso você tem uma mentoria diretamente comigo, pode tirar suas dúvidas diretamente comigo e com certeza vai dar um upgrade massa aí nos seus conhecimentos de grafite. Comografitar.com, o link está aqui no comentário fixado e eu sei que vai te adiantar bastante aí na caminhada, beleza? Dito isso, vamos falar um pouco da lata de spray, né? Vamos falar um pouco da estrutura da lata e por que ela é desse jeito aqui. Bom, eu vou botar uma imagem aí para vocês acompanharem comigo. Então assim, falando da estrutura, né, do spray, ele tem esse corpo, né, uma lata sempre muito rígida com esse fundo abaloado. E eu vou explicar porque depois desse fundo aí, independente de ser tinta de spray ou tinta de qualquer tipo de aerosol, né? Você tem esse fundo. Aí tem o capzinho ali, que funciona como um gatilho, né? Aí tem a válvula de segurança, que é como um abre e fecha ali, uma porta, tem uma molazinha ali, que é que mantém ela sempre fechada e quando você pressiona ela abre, né? Tem o canudo, que é um canudo rígido também, que busca tinta lá no fundo, e tem uma ou duas bolinhas dentro, que serve para misturar a tinta. Essas bolinhas depende da marca, vai ter uma ou duas, e também dependendo da marca vai ser de vidro, uma simples bola de gude, ou pode ser até uma bola de alumínio também, isso depende da marca do spray que você está trabalhando. Essas duas bolinhas que tem dentro do spray, elas são peças fundamentais ali, principalmente quando a gente está falando de tinta, né? Fica parecendo que é só para você fazer um estilo, né, sacudir a lata de spray, mas na verdade ela funciona com uma mini colher ali dentro para misturar esse material que está prensado ali dentro. E falando agora de um pouco de química e física, né, o material que está ali dentro, ele é um material, não é apenas tinta, né? Para o spray funcionar por dentro, né, para todo esse sistema funcionar, dentro do spray a gente tem uma substância conhecida como propelente. Né, ela é uma substância gasosa, né, que ela se expande muito no ar, né, em forma de gás, só que na fábrica ela é altamente prensada, né, então ela fica uma parte líquida. E aí fica, nessa região aqui da lata, fica só o vapor, né, fica uma pressão ali e na parte de baixo a gente tem a tinta propriamente dita. Na fábrica geralmente se coloca... antes de prender a válvula, você coloca a tinta, depois vem colocando a válvula e já fazendo a pressurização com esse propelente, né? Então já falando do funcionamento, né, quando você aciona a válvula do spray, quando você aperta ali o biquinho, como a pressão externa é menor, a tinta é empurrada para baixo, né? Ali você está vendo que o gás ele está empurrando a tinta ali para baixo. Então quando você aciona lá, a tinta entra pelo tubinho e sai lá na frente. Nessa hora, né, que você pressiona a válvula e o spray sai por aqui, acontece um fenômeno que a física chama de endotérmico. É um fenômeno que o ar está bem pressurizado ali dentro e ele sai no ambiente onde tem muito menos pressão, que é essa pressão atmosférica normal, digamos assim, que a gente vive aqui. Então com isso ele rouba toda a energia
do que está em volta e por isso a lata sempre fica muito gelada. Pode reparar, quando você está usando um aerosol, seja ele spray de tinta ou um perfume, seja lá o que for, se você aperta por um tempo, a lata fica gelada, né? Você sente o gelo da lata. E da mesma forma, como você aperta a válvula e acontece uma despressurização muito rápida, né, da lata de spray, então o líquido que está saindo acaba saindo muito frio também, acaba saindo muito gelado pela rápida despressurização. Então explica aí a física, né, explicando pra gente por que a lata de spray e por que a tinta sempre sai gelada quando você está ali pintando ou quando você simplesmente aperta um aerosol de desodorante que seja. Então, entendendo tudo isso, a gente acaba entendendo também por que a galera às vezes vira o spray de ponta cabeça e pressiona contra o solo ou pressiona contra alguma coisa para sair um pouco do gás, sair um pouco da pressão que está aqui dentro. Quando você vira o spray desse jeito, né, a tinta fica no nível que está aqui e o tubinho que busca a tinta, ele fica só na região do gás aqui. Então sai até um pouco de tinta, porque está dentro do tubinho, mas depois fica saindo só pressão. E isso diminui a pressão interna da lata de spray. Com isso a válvula fica mais macia, menos pressurizada, fica mais fácil para você apertar. E também sai com menos pressão. E isso você perde, quando sai muito pressurizado, você acaba perdendo muita partícula de tinta no ar, né, vaporizando, voando no vento. E quando você tem menos pressão, essa tinta sai digamos, um pouco mais lento, vamos colocar assim, do que sairia, e com isso você ganha mais tinta sendo pulverizada na parede e não se perdendo no ar. Uma coisa importante a se falar de spray é o seguinte: spray e calor não combinam nem um pouco, tá? A lata de spray, seja ela desodorante, qualquer tipo de aerosol, não combina com calor, tá? Justamente por isso que tem esse fundo abaloado aqui, né? Pode ver aí, até os desodorantes sempre tem isso daqui. Isso aqui é como se fosse uma válvula de segurança, digamos assim. Não é bem uma válvula, mas é só um ponto de escape, né? Se você esquentar um spray e aquecer muito um spray mesmo, isso aqui vai estufar para não explodir. Vai ser o último estágio antes de uma explosão, porque se você lançar isso aqui no fogo, saiba que vai explodir, tá? E é muito perigoso. Então, mesmo se você deixar o spray perto de algum equipamento que aquece muito, eu já vi casos, por exemplo, de pessoas deixarem spray de maquiagem perto daquelas chapinhas, né, daquelas paradas que esquenta pra caramba, e estourou. Então, tem que tomar muito cuidado com spray, porque spray e calor não combinam. Tinha até uma época que a galera falava sobre misturar tinta, não sei o que você precisava colocar o spray um pouquinho no fogão para aumentar a pressão, deixar ele no fogo ali. Olha, realmente vai funcionar, vai aumentar a pressão interna se você aquecer sua lata, mas eu não recomendo nem um pouco você fazer isso, porque é uma parada bastante perigosa. E também quando você tiver com a lata muito aquecida, a melhor coisa que você tem a fazer é manter distância dela, porque mexer com lata pressurizada, mesmo antes dela explodir, pode ser uma burrada muito grande e pode acontecer coisas como essa aqui, ó. Pois é, eu também pensei isso daí que vocês estão pensando. Uma curiosidade legal falando sobre spray e ainda envolvendo esse tema, né, do calor externo aqui, do ambiente, né, eu me lembrei de quando eu fui para Recife. A primeira vez foi em 2012, depois eu fui algumas vezes para lá no Recifusion, que é um evento muito legal que acontecia lá em Recife. E a gente espera que volte a acontecer, né? Que volte todos os eventos de grafite aí. Mas enfim, lá em Recife eu notava que as minhas tintas acabavam mais rápido do que o normal. Porque eu moro aqui em Petrópolis, que é a região serrana do Rio de Janeiro, que é sempre muito frio. Então o calor em volta da lata de spray, o calor ambiente, ele é pouco, né? Aqui em Petrópolis geralmente é frio. Então com isso a válvula do spray fica mais macia. Com isso, a tinta sai com menos pressão só pelo ambiente externo, tá? Você pode fazer um teste se você quiser, que não é tão perigoso assim. Você pinta um pouco o seu spray e depois deixa ele no sol. Quando você for pintar de novo, você vai sentir que ele vai estar com muito mais pressão. Então, nos lugares que são mais quentes, aqui por exemplo, quando eu vou no MOF, aqui em Caxias, e está muito calor no dia, minhas latas ficam ali pegando sol, eu noto que elas ficam mais pressurizadas. Até uma vez meu amigo Loche, lá de Recife mesmo, esteve aqui em Petrópolis, depois que nós terminamos de pintar, ele falou assim, cara, esse trampo aqui que eu fiz com 2 latas,
Lá em casa, em Recife, eu faria com 4 latas, eu gastaria muito mais spray. Então a pressão, né, o calor em volta da sua lata, ele faz diferença sim no quanto de tinta, por exemplo, você gasta. Então eu sempre recomendo isso, tenta deixar seus sprays cobertos. Se você estiver num lugar onde está pegando sol, bota alguma coisa em cima para o spray não ficar diretamente no sol, que isso pode influenciar ali na pressão que está saindo e tudo mais. Inclusive, se você tirar o gás da sua lata, ele acabar passando um pouco do limite, né, tirar muito gás, pode tentar deixar no sol a lata um pouco ali, não deixa muito, mas para aumentar a pressão interna, e com isso você vai conseguir um spray um pouco mais vaporizado. Se você estiver pintando um lugar muito frio, você vai sentir que o spray fica bem suave, fica com a válvula bem macia, e daí talvez te atrapalhe um pouco para você vaporizar, mas isso é uma diferença que eu acho que não vai fazer tanto assim no acabamento do seu trampo. Uma parada que de vez em quando a pessoa que não entende muito de spray me pergunta isso, e eu tenho certeza que muito grafiteiro também não sabe disso, é o seguinte: quando você pega a lata de spray e tem essa bolinha aqui dentro, né, para misturar a tinta, como eu disse, tem algumas substâncias aqui dentro. Então tem a substância propelente, tem o fosqueante, tem a tinta, tem um monte de coisa que eles estão em formas, né, diferenciadas. Alguma substância está um pouco mais gasosa, alguma substância está um pouco líquida, alguma substância está num estado líquido diferente da outra. Então, se você tivesse uma lata transparente, você ia conseguir notar que existem substâncias diferentes aqui dentro. E para elas se misturarem, para ela ficar homogênea, você precisa movimentar a lata, você precisa mexer a lata com alguma coisa. Tá? Se não tiver a bolinha dentro, é muito mais difícil você só agitando a lata de você mexer o que está aqui dentro, por isso que eles colocam a bolinha. Mais uma coisa que pouca gente sabe é que você não precisa necessariamente só sacudir a lata assim. O ideal, e isso você consegue ver no rótulo de algumas latas de spray, é que você faça esse movimento. Ó. A bolinha está rodando aqui no fundo, tá? Eu gosto de virar a lata de ponta cabeça também e fazer um pouco desse movimento assim. Que esse movimento é como se você estivesse mexendo, né, a lata de tinta, ou seja lá o que for. Quando você bota açúcar no café, você mexe com esse movimento também. Então, ó, você faz esse movimento aqui, ele já funciona muito bem. Aí depois mexe um pouco, sacode bem a lata, enfim, em todas as direções é bem importante você sacudir bem a lata para deixar a tinta bem homogênea, bem misturada, devido à quantidade de substâncias com formas, né, diferenciadas aqui dentro, para que a tinta fique homogênea. Eu fiz um vídeo aqui só falando sobre descarte de lata de spray. Você pode usar ela para fazer algum tipo de artesanato, você pode doar para quem faz reciclagem, tudo isso. Mas uma coisa que eu sempre tento fazer quando eu descarto a lata de spray, eu acho importante vocês fazerem também, até para não colocar outras pessoas em risco, é furar a lata de spray. Tem que ter muito cuidado na hora que você for fazer isso, porque primeiro que você pode se sujar, depois você pode sujar alguém, ou enfim, pode até sujar o painel que você acabou de pintar. Então, uma coisa que eu faço é o seguinte: eu sempre ando com uma espátula na mochila, já é comum para mim. Aí eu seguro a lata de ponta cabeça e eu furo nessa região aqui, que eu acho que é uma região mais segura para ser furada e eu conseguir controlar. Eu aponto a lata para frente desse jeito e venho com a espátula e dou uma batida aqui, ó. Bato uma vez ou duas para ela sair. É só bater e tirar a mão, porque ela vai jorrar um pouquinho de tinta. Mesmo que ela esteja bem vazia, sempre acaba ficando um restinho de tinta aqui dentro. E nessa rápida despressurização, ela vai sair um pouco de tinta ali. E você vai sentir na hora a lata ficando muito gelada, por aquele fenômeno que eu disse da rápida despressurização. Então, ó, segura a lata desse jeito, vem com a espátula ou com algum prego, madeira com prego, alguma coisa, e bate aqui. Você vai conseguir furar a lata sem se sujar. Não entra nessa de furar a lata assim, que você vai acabar vindo a tinta em você e vai sujar tudo, né? Então, ó, segura dessa forma, fura por aqui, e aí você já tem uma lata, simplesmente uma lata vazia. Você vai conseguir descartar ela sem nenhum problema, porque imagina só, você descartando uma lata de spray e alguém bota fogo no lixo, pode gerar uma explosão, ou então você descarta várias latas de spray e aquela pressão que o caminhão do lixo faz às vezes pode gerar algum acidente também. Então, para evitar essas coisas,
descarte bem suas latas de spray, sempre faça um furo e para evitar criar lixo, customize a sua lata de spray, que aí você vai conseguir até de repente fazer uma renda, vender aí para alguns amigos ou presentear uma pessoa que você gosta. Lembrando, galera, que todas essas coisas que eu tô falando aqui, elas podem variar alguns detalhes de uma marca para outra, tá? Então, pode acontecer, como eu disse, de marcas que tem uma bolinha só, algumas marcas têm 2 bolinhas, mas a estrutura do aerosol em si é basicamente a mesma para todas as marcas e os cuidados que você precisa ter, a questão de sacudir bem, agitar antes de usar, tudo isso é meio que padrão também para todas as marcas. Umas você vai ter que fazer mais, outras vai ter que fazer menos, mas todas geralmente seguem esse padrão aí de uso e esse padrão de cuidado que você precisa tomar, até porque é a sua principal ferramenta de trabalho ou uma das principais ferramentas de trabalho. Então é legal a gente entender um pouco mais e cuidar com toda a segurança para a gente poder continuar fazendo e não sofrer nenhum tipo de acidente de percurso. E se você conhece mais alguma dica, quiser falar mais alguma coisa a respeito de spray, eu peço que você deixe aqui nos comentários. Enriquece muito o nosso debate quando vocês comentam aqui, quando vocês colocam a opinião de vocês. Eu pessoalmente leio todos e respondo sempre que possível e fico muito feliz com o feedback que vocês trazem pra gente, seja aqui ou seja lá no nosso Instagram também, @canal Grafiteria, que aliás, se você não segue, segue a gente lá, porque eu tenho feito um conteúdo diferenciado por lá, que tá muito legal também, e eu gostaria de saber a opinião e a participação de vocês por lá. Beleza? E antes de você sair fora, deixe seu like aí, também se inscreva no canal se você não for inscrito e ative o sininho para ficar sabendo de todas as novidades, porque aqui toda quinta e todo domingo eu trago um vídeo para vocês aí feito com muito carinho e sempre com muita dedicação. Beleza, galera? Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e como sempre é nóis, tamo junto. Grafiteria.